Olá, amigos da Neurorádio Paula. Hoje eu estava aqui dando aula para os alunos lá da UF do internato, para os internos, para os residentes, e aí a gente falou de uns temas tão interessantes e de uns casos bem complexos de AVC, que eu resolvi gravar aqui como se fosse uma live para vocês, para dividir com vocês também essas alterações, o que a gente pode também discutir isso presencialmente, que eu vou adorar, depois num evento que a gente combine aqui pelo canal. Então, eu queria mostrar hoje, nos AVCs de cerebral médio, como eles podem ser extensos, como eles podem ser complicados, qual o potencial de gravidade que eles têm, na verdade, quando a gente olha o AVC, né? Muitas vezes, no início, a gente olha o AVC buscando, pura e simplesmente, afastar o sangramento, mas o que a gente sabe é que existe essa dificuldade e essa extensão de lesão que pode ser muito significativa e pode impactar muito negativamente no prognóstico do paciente. Então, vamos começar com um casinho aqui de artéria cerebral média doente, e eu quero mostrar para vocês que a gente tem que olhar o exame todo com muita calma, porque pode não parar por aí, e quais os sinais que a gente consegue extrair dessa alteração da artéria cerebral média. E antes da gente começar, você já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho, porque daqui a pouco vai começar a chegar o sininho aí para as lives, então vai ser bem legal que você participe, que você já fique ligado nas mensagens que você vai receber daqui da gente. Começando a ver essas alterações na tomografia de crânio. Então, ó, a gente está passando aqui o exame e a gente já começa a perceber uma alteração de densidade aqui na região temporal esquerda. E aí essa alteração de hipodensidade, ó, crescente, né? Pegou a região temporal, já pegou aqui a transição temporoparietal, já está começando aqui a pegar a região frontal e uma parte da região parietal. E sempre que a gente pensa que pode ser um AVC de cerebral média, a gente não pode esquecer de olhar a região profunda. Então, eu tenho que obrigatoriamente olhar isso aqui, ó, a região núcleo capsular, cabeça do núcleo caudado, o tame, cápsula interna, anterior, posterior, cápsula externa, ínsula. Reparar se eu tenho alteração de densidade nessas regiões, porque isso aqui também está relacionado à área de irrigação da artéria cerebral média, e esses AVCs extensos, é importante a gente quantificar esse acometimento. Então, o que a gente vê aqui é uma paciente que já tem, sim, mais de 24 horas de evolução. Então, fica mais fácil da gente ver essa alteração córtico-subcortical que a gente busca nos AVCs isquêmicos, que é o quê? A perda da relação córtico-subcortical. Poxa, mas como é que eu posso ver isso de uma maneira legal, mais fácil? Ó, vamos janelar aqui, bem grosseiro, ó. Se você transforma a tomografia numa máscara mais binária, não tanto em escala de cinza, mas tudo em escala de preto e branco, a gente vai transformar o córtex mais branco e a substância cinzenta, a substância branca, que é interna e que tem mielina e, portanto, é hipodensa, num foco mais preto. Então, eu consigo janelar isso aqui e transformar tudo numa situação melhor. E aí, quando eu olho aqui, ó, eu vejo que está tudo muito hipodenso, tudo muito parecido com água, tudo me sugerindo um acometimento significativo e extenso em todo o território da artéria cerebral média. Agora, aqui já cabem duas observações. Eu estou vendo só o território cerebral média ou eu estou vendo algum outro componente aqui que não deveria existir? Isso aqui, se a gente está numa live, é muito legal, porque eu pedi para vocês escreverem aqui para mim. Fala, ó, não é. Eu tenho doença aqui em território que não é de cerebral médio. Eu tenho doença aqui em território que é de artéria cerebral anterior. Se é território de artéria cerebral anterior, eu não posso só falar que eu tenho doença de artéria cerebral média. E aí eu tenho que buscar a minha obstrução no lugar mais baixo do que só a artéria cerebral média. Eu tenho que buscar a minha obstrução lá na carótida. E aí a gente busca sempre, e é sempre citado em livro, é sempre falado em livro, que eu quero ver o sinal da hiperdensidade da artéria cerebral média. Poxa, muito legal quando ele aparece. Ajuda a gente a fechar esse diagnóstico, principalmente se for num quadro muito recente, onde a hipodensidade ainda não está claramente definida, como está nesse caso. E se for exatamente nessa janela recente, a gente consegue optar por tratamentos como, dependendo da indicação, né, o uso trombolítico da trombectomia, que tem indicações precisas para os dois, não é o objetivo da nossa discussão de hoje. O objetivo da nossa discussão de hoje é aprender a ver
a identificar onde está essa obstrução. E quando a gente olha aqui embaixo, ó, eu estou vendo na minha carótida interna, vamos voltar aqui de baixo, a carótida eu sei que está aqui de um lado e do outro, e aí eu estou subindo, ela está fazendo o trajeto dela ao longo do seio cavernoso, que faz aqui perto, lateralmente ao clivos, e aí ela vai subir, subir e bifurcar. A minha tendência é que ela bifurque em cerebral anterior e em cerebral média. É o que a gente observa na bifurcação habitual. E o que eu estou vendo aqui, antes da minha bifurcação, ó, eu ainda só tenho uma bolinha, eu estou cortando a carótida de topo, né? Quando a gente fala no axial, eu estou cortando ela assim, no axial 90 graus. Eu estou vendo aqui a bolinha aqui, e reparem como vai ter uma alteração de densidade nessa carótida que eu não vejo nessa carótida. Eu estou vendo uma hiperdensidade no momento exatamente antes da bifurcação. Então, aquele L que eu quero ver aqui de cerebral anterior e aqui para cerebral média, eu estou vendo que antes disso eu tenho uma área central de hiperdensidade. Está dentro da carótida mais distal, exatamente bifurcação. Então, isso aqui mostra pra gente que é a presença do trombo. Poxa, mas não pode ter doença não pode ser calcificação parietal e estar projetando ali para dentro do vaso e eu achar que é uma oclusão e não é uma oclusão? Até pode ser. Mas é quando a gente põe a janela de osso, ó, e eu estou forçando aqui janela para ver áreas de calcificação, se a gente olha, por exemplo, a calcificação que eu vejo na pineal, a calcificação que eu vejo nas paredes dos plexos coróides, ó, elas têm um sinal muito brilhante quando eu vejo aqui. E aquela região, ó, eu não vejo sinal brilhante. Então, eu não posso pensar que é uma doença que tem calcificação. Eu tenho que pensar que é uma doença que, efetivamente, eu tenho uma obstrução. E quando eu olho o segmento mais baixo aqui da carótida, por exemplo, olha aqui. Eu estou vendo um tubo. Isso aqui não é um exame com contraste, isso aqui eu não posso chamar de realce. Isso aqui eu estou vendo calcificação parietal difusa no segmento cavernoso das duas carótidas internas. Então, eu tenho muita doença vascular, eu tenho uma calcificação muito exuberante. Reparem que o tempo todo a gente está vendo a calcificação, ó, olha aqui. Um foco aqui, um foco aqui, um foco aqui. Isso não é o osso do forame carotídeo, isso aqui é calcificação na parede do vaso, e aí conforme eu vou subindo, ó, eu vejo ele definir isso, ele desenhar isso. Aqui, ó. E eu tô desenhando o tempo todo a parede da carótida com focos de calcificação, ó. Fazendo até a curvinha aqui do sifão de cima, ó. Próxima emergência das artérias oftálmicas. E aí aqui eu paro de ver a carótida. Ó, aqui a gente para. E aqui, nesse pré-bifurcação, eu estou vendo toda a doença. Aqui a doença pré-bifurcação, e aqui para, né? Aqui a gente está saindo para a oftálmica, e aqui a gente começa a ver só o tecidinho dela, que já não teria mais a doença vascular, e quando a gente vê aqui o sinal hiperdenso que a gente vê na janela de parte moles, ó, mostrando a presença do trombo aqui nessa região, exatamente pré-bifurcação. Então, eu mostro que eu tenho doença crônica, eu mostro que eu tenho uma lesão aguda e eu já mostro no mesmo exame toda a repercussão que essa doença, que essa obstrução vai causar nessa paciente. Então, um infarto muito extenso de artéria cerebral média e anterior. A comunicante aqui não foi suficiente para segurar o fluxo aqui para essa região, talvez ela tenha uma competência de comunicante, talvez o fluxo da outra carótida também seja muito ruim para conseguir compensar toda essa falha. A gente viu que tem uma doença vascular extensa bilateral. E o outro sinal que a gente já consegue observar aqui, que é um que a gente sempre busca muito precocemente, é a redução da amplitude dos sulcos. Então, eu vejo aqui sulcos acentuados, aqui eu não vejo mais por conta do edema citotóxico, aqui é a mesma coisa, aqui a gente não vê mais, a cisura silviana já começando a fechar, aqui a gente vê ela um pouquinho aberta ainda, e o sinal do insular ribbon, né, que eles chamam, da cortical insular, que a gente deveria ver, ó, porque você tem a entrada da cisura silviana, e aí você vê o líquor aqui de permeio, e aqui a gente não vê mais isso, está totalmente apagado.
Esse apagamento também pode acontecer de uma forma mais precoce e sempre um lugar interessante para a gente olhar se for suspeita de AVC de artéria cerebral média. Um lugar que a gente também tem que procurar. Então, procurar esse edema aqui da ínsula, procurar o trombo na artéria cerebral média, que a gente está vendo um trombo de carótida, e sempre buscar essa alteração da relação córtico-cortical. E a alteração número 1, que tem que ser afastada, que é a obstrução, o sangramento, essas alterações vasculares que vão impossibilitar da gente conseguir oferecer um tratamento se estiver dentro da janela de tempo. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Então, vamos ver aqui, antes da gente terminar, um segundo casinho, que também mostra esse tipo de alteração relacionado a uma alteração vascular também bem importante. E eu quero mostrar aqui para vocês, primeiro, a TC sem contraste, onde a gente vai tentar identificar essas alterações do parênquima cerebral. Então, o que a gente está vendo aqui, na verdade, é uma tomografia de uma paciente que já tem uma atrofia cerebelar, que já tem doença vascular difusa, já tem uma atrofia cerebral mais importante. A gente vê áreas de malácia aqui, ó, nas zonas de fronteira, que está ali mais ou menos na região parietal, a alta tensão frontotempo occipital, né, que é a transição entre a circulação posterior e a circulação média. Então, a gente vê essas zonas, essas alterações. E existe uma zona nova aqui, ó, que não é tão hipodensa quanto essa. Se eu jogar aqui a janelada forte, vão ver que isso aqui já está com densidade semelhante do líquor, então alguma coisa que já aconteceu. Já aconteceram outras alterações também, ó, uma alteração aqui no núcleo capsular com retração do ventrículo, eu já tenho infarto talâmico também bem demonstrado, ó, bilateral. Então mostra uma doença que tem, um paciente que tem uma doença vascular já crônica. Quando a gente vê infarto de fronteira, a gente tem que pensar que ela pode ter passado por alguma situação de hipovolemia, de baixo débito, de hipoxemia, então a gente acaba sofrendo essas regiões que não tem tanta circulação colateral por conta de falta de comunicação entre a circulação anterior e posterior, e entre a variação da cerebral média para a cerebral posterior, e, portanto, elas já sofrem com essa alteração. De qualquer forma, ela tem outros focos de doença vascular, mostrando que é uma doença vascular extensa. Agora, ela tem essa hipodensa aqui, ó, córtico subcortical, pegando ali a região do córtex, aqui um pouquinho, frontal esquerdo, e pegando mais a substância cinzenta, a substância branca profunda, junto ao ventrículo e toda a região do núcleo capsular, ó, bastante acometida, assim como a ínsula. De novo, quando a gente olha esse caso, a gente vê que não tem mais aquela alteração, a ínsula, né, e ela já provavelmente tinha uma doença temporal antiga, porque também a gente já tem uma redução volumétrica do temporal com alargamento da silviana. Repara como é preto aqui, mais alargado do que aqui. E, além disso, tem essas alterações hipodensas novas, né? Tanto numa margem quanto na outra. Então, um AVC também no território de artéria cerebral média, e, de novo, a gente tem que buscar aquelas alterações. Então, eu não tenho dúvida de que é um AVC, tem perda da relação cortical, aqui a gente já está vendo um efeito de massa, mais de 24 horas de evolução, já ocupa espaço. Se eu resolver marcar aqui como desvio de linha média, a gente já tem alguma coisa, ó, repara, se eu marcar de uma foice a outra, eu consigo definir, ó, por exemplo, que já tem 0,4 aqui de desvio de linha média. Então, está começando a fazer um efeito de massa, está começando a formar a expansão, a gente tem que ficar de olho para não herniar. Se você quiser botar no plano coronal, fica também possível a gente ver toda essa área aqui de isquemia, mostrando a porção ali opercular temporal desse lado, assim como a substância cinzenta profunda, e aqui já os sinais de desvio da linha média por baixo do tentório da foice do cérebro, né? Então, a gente já tem que passar todas essas informações no laudo e para o médico assistente que vai começar a tratar e acompanhar esse caso, principalmente quando a paciente já vem nessa fase mais tardia de evolução. E, novamente, buscar a nossa hiperdensidade aqui no acometimento da artéria cerebral média. Será que eu já vou conseguir ver o trombo hiperdenso? Ó,
Eu já estou vendo áreas de alteração de densidade aqui na topografia da artéria cerebral média. Será que é só a artéria cerebral média que está doente? E aí eu queria lembrar para vocês que isso aqui é um exame sem contraste, um crânio sem contraste. Se eu estou vendo lá em cima uma área de isquemia, eu já tenho que olhar lá para baixo e procurar como é que está o restante daquele vaso, como é que está a cerebral média e o restante da carótida. E reparem aqui, ó, a carótida no segmento cavernoso, que é aqui à direita e aqui à esquerda, eu vejo que ela está toda hiperdensa nessa região e não está aqui. Se eu falo para vocês que é um exame com contraste, você vai me falar que o trombo está aqui, porque é aqui que tem falha de enchimento. Mas eu estou falando para vocês que isso é um exame inicial, é um exame sem contraste. Então, eu estou vendo a hiperdensidade na carótida interna esquerda, e isso para mim é sugestivo de trombo. E quando eu começo a descer aqui a carótida em direção à base do crânio para mostrar o forame de entrada do carotídeo, reparem como eu tenho uma hiperdensidade difusa aqui, que eu não vejo aqui, mostrando que essa extensão da hiperdensidade é grande, ó. Eu estou vendo até aqui no segmento cavernoso, e descendo na entrada do crânio, na base do crânio, e eu posso ter também acometimento, e eu tenho que observar as estruturas vasculares aqui do pescoço, eu posso já conseguir identificar essa hiperdensidade no trajeto cervical da artéria carótida interna, ou ver se ele se estende até a cerebral média. Até a carótida comum. Então, um segundo momento de investigação aqui bastante interessante para a gente entender o grau de deficiência vascular é você complementar com a angiotomografia, porque aí sim você vai ter uma análise mais concreta do padrão de doença vascular. Então, a gente está vendo aqui já um exame, ó, com contraste. Reparem que a gente está... Vou começar aqui o mais de baixo possível. Então, as carótidas aqui, comuns. Aqui as jugulares. A jugular, ela pode ser mais gordinha. Não tem problema nenhum ser assimétrico de um lado e de outro. E ela normalmente é bem mais gorda que a carótida. Isso é normal. Numa fase mais arterial, a gente vê mais contraste na artéria do que na veia. Não, cuidado para não chamar de trombose quando a gente estiver numa fase muito arterial do estudo de angio-TC, porque a veia, né, só vai pintar com contraste mais tardiamente. E aí a gente está vendo aqui a carótida subindo, 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 subindo. Daqui a pouco ela vai bifurcar o bulbo em carótida externa e interna. E aí quando a gente vê, ó, elas estão normaisinhas aqui, as duas com realce pelo meio de contraste normal. E aqui quando eu já olho à direita, eu vejo que tem umas plaquinhas, ó. Mas aqui desse lado, eu tenho uma imagem estranha. Eu já tenho uma imagem formando aqui, uma imagem meia-lua. O contraste não está todo no vaso, como a gente vê à direita, a gente já vê uma falha de enchimento. Então, aqui, anteriormente, vai sair a carótida externa, ó, de um lado e de outro, ok. E quando eu fico só carótida interna, eu vejo que eu já não tenho mais fluxo para aquela carótida interna. Então, aqui na região do bulbo, eu tenho um trombo que se formou ali, ou a partir de uma placa, ou que impactou ali, e que começou a ocupar, ó, todo o trajeto da carótida interna à esquerda, ó. Todo ele ocupado. Eu não vejo mais realce nenhum. Aqui seria ela, aqui a externa, e aqui eu não vejo mais nada. Então, a gente vai acompanhando o trajeto, e a carótida é bom porque você tem uma comparação bilateral, isso te ajuda a definir se existe realmente doença ou não. Cuidado para não achar que isso aqui é a carótida e que está tudo bem. A gente tem que identificar que existe uma estrutura que deveria estar opacificada e não está, e ela sim é a carótida. Lembre-se sempre de olhar as vertebrais, que estão passando aqui nos processos transversos das vértebras cervicais, então elas têm que ter impregnação também pelo meio de contraste. A gente está fazendo o nosso caminho ascendente e nada de carótida interna. Então a gente vê até que ela tem um efeito mais expansivo, ela está mais gordinha que a outra por conta da ocupação por esse trombo, que é um trombo recente, que mostra que aquele IVC ele não tem muito tempo de evolução, aquilo ali não é uma coisa crônica. Observar a entrada das vertebrais no cérebro, aqui a carótida já está fazendo o kink para entrar efetivamente através do canal, e aí fazer o seu trajeto aqui na base do crânio, que aqui a gente vê agora denso por causa do contraste, e a gente não vê isso mais denso por causa da falha de enchimento. Então, repara como é interessante a gente olhar o pré e o pós e ver, de um lado, a doença,
primeiro a gente vê o trombo e agora a gente vê a falha de enchimento por conta do trombo, né? Então, aqui com captação, aqui sem captação. E aqui, ó, todo o forame lastro aberto, sem captação nenhuma. E aqui a gente define mais quando ela fica de topo, de novo, naquele corte mais axial a 90 graus, ó, captação, sem captação nenhuma. Como é que está chegando algum tipo de sangue lá do outro lado? Provavelmente está chegando por conta da integridade do polígono. Então, na carótida interna direita chega, ela divide em cerebral média e em cerebral anterior. Quando a gente vê o fluxo aqui para cerebral anterior, ó, passa pelo comunicante anterior e aí vai nutrir a cerebral anterior do outro lado e também pode vir aqui por cima e nutrir um pouco da cerebral média desse lado, que é o que a gente está vendo aqui com esse vasinho, ó, que está saindo da cerebral anterior e está indo aí para nutrir uma coisa da cerebral média. Tanto isso é verdade que não é todo o território de cerebral média doente. É mais a alteração relacionada às perfurantes, que também são vasos mais distais e de circulação terminal, que também, por não terem circulação colateral, estão sendo mais suscetíveis a esse tipo de acometimento. Então, apesar de ser uma oclusão de carótida, a gente conseguiu perfundir algumas áreas que estariam doentes, que seria do território da cerebral anterior e os territórios mais superiores aqui da cerebral média, e aí talvez promovendo um tratamento rápido a gente consiga salvar. Um exame interessante aqui também seria a perfusão para ver se, apesar de haver fluxo, esse tecido está sob risco. E aí a gente pode olhar os mapas de mean transit time, a gente pode olhar o mapa de time to peak, do TTP, o MTT, mas isso não é uma conversa para hoje. A nossa conversa de hoje é sobre a identificação desses padrões na tomografia e na angio-TC, mostrando como ela pode ajudar na extensão, na identificação da extensão da lesão. Então, queria agradecer a vocês por ficarem aqui comigo. Já deixe seu comentário, deixe sua curtida no vídeo. É muito importante isso, me ajuda a eu conseguir te ajudar. Essa que é a verdade. Quanto mais likes a gente tiver, quanto mais curtidas, quanto mais compartilhamentos, mais a gente fica forte e consegue gerar novos conteúdos para você. Muito obrigada por ficar comigo e eu te espero no próximo vídeo. Te espero lá também no Instagram, @neuroradioempauta. Um abraço.